Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós vamos ver uma partida incrível, um lance incrível que o grande mestre búlgaro Veselin Topalov efetuou contra o Svidler na Olimpíada de Lista em 1998, que eu estava participando. A jogada realmente vai surpreender todos aqui os internautas. Vamos ver essa incrível jogada depois da vinheta. Muito bem, pessoal, vamos à partida. A partida foi jogada, então, como eu comentei na introdução, na Olimpíada de Lista. Foi a segunda Olimpíada que eu joguei, representando o país. Nessa Olimpíada estava no primeiro tabuleiro o grande mestre Giovanni Vescovi, segundo tabuleiro o grande mestre Jaime Sunier Neto, terceiro tabuleiro o grande mestre Darcy Lima, no quarto tabuleiro eu jogando no quarto, e a gente tinha de reserva os mestres internacionais da época, Herman Claude van Rimsdijk, no primeiro reserva, e o Everaldo Matsura, grande mestre, no segundo reserva. Foi um match, um torneio bastante interessante, bem bacana de ver essa Olimpíada aí. Nesse dia eu estava livre, se não me engano, estava jogando Giovanni, Sunier, Darcy e Matsura. O Herman, não estou bem lembrado, acho que foi o Matsura contra... O Herman e Matsura e o Darcy que descansou contra a França. Então, a gente estava indo bem no torneio, a gente estava dando uma olhadinha, fiquei olhando as partidas, aproveitei que quando a gente descansava, né, quando não entra o reserva ou sai alguém titular, é legal a gente poder acompanhar o que está acontecendo, né, vendo partidas, esses grandes jogadores. Então, o que eu fui ver? Fui ver a partida, o match, né, entre Rússia e Bulgária, um match duríssimo, né? Por sinal, esse match, se não me falha a memória, a Bulgária venceu por 3-1. E eu estava observando a partida, tinha uma coluna, eu estava do lado lá vendo o primeiro tabuleiro, o Svidler jogando contra o Topalov. Olha como foi a partida. Perdão. E4, C5, cavalo F3, siciliana, e aí foi jogada a siciliana Najdorf. Muito jogado, Topalov, Kasparov, muito de jogador aí jogando a defesa Najdorf. Às vezes tem alguns alunos que perguntam, por que precisa jogar o A6, professor? Por que não joga primeiro aqui? O problema desse lance é que, como não tem o peão em A6, você pode jogar cheque. Aí tem todas umas complicações relacionadas a esse cheque aqui, tá? Se bem que foi tentado, acho que Boris Grachev andou tentando esse lance aí em muitos pings que a gente vê por aí, né? Mas Dom Miguel, né, faz aí o A6 antes, que instituiu a Najdorf, e aí o Svidler joga bispo E3, E6, tentando dar um esquema de Scheveningen, né, praticamente está mais de Scheveningen aqui, e o Svidler aproveita para jogar G4. Parecido com o ataque Keres, né, na Scheveningen, lance bastante agressivo, já inicia as operações do estilo ataque baioneta, aproveitando que o preto ainda tem as peças lá na primeira linha. O Topalov jogou H6, que é um dos lances mais jogados, e o Svidler joga F4, iniciando o baioneta. Tem outras possibilidades aqui, essa posição muito jogada. O Kasparov, eu acho que é a principal referência nesse tipo de posição, jogou um monte de partida. O próprio Topalov de pretos aqui também jogou, né, com brancas também, contra o Kasparov mesmo, né? Então, ou seja, é uma posição bem jogada, né? Várias alternativas aqui com torre G1, um monte de coisa. Segue E5, contra a medida muito eficiente, porque ameaça aqui o peão, o bispo toca aqui, o cavalo toca aqui, e segue aquele princípio de que quando você está sofrendo um ataque de ala, você deve contra-atacar no centro do tabuleiro. O problema é que ainda as pretas não estão completamente desenvolvidas, então existem alguns riscos aí em relação a essa possibilidade. Na partida seguiu cavalo F5, porque sai do ataque aqui e coloca o cavalo na frente, um lance bastante interessante, pressiona esse ponto aqui. O Topa jogou H5, e já foi tentado aqui também cavalo C6, um dos lances bons que tem aqui, mas ele jogou aqui H5, e G5 é a jogada em algumas possibilidades para atacar o cavalo, mas assim tem um problema aqui, ó, que se, por exemplo, joga cavalo para o peão, tá o cavalo sobrando, tem uns riscos aí, também tem cavalo G4, que ameaça o bispo também, muito bom. Então, o
lance H5 tem esse objetivo, criar as condições para entrar nessa casa aqui e às vezes ter temas táticos de cavalo por peão. Algumas possibilidades, tá? Mas o Svidler jogou cavalo D5, tudo ainda segue mais ou menos na teoria. O Topa acaba capturando e joga-se aqui dama toma. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, nesse momento da partida, o próprio Topalov já havia jogado com Shirov, acho que em março, no ano de 98, né? Ele tinha jogado essa posição aqui e ele já tinha jogado o lance cavalo C6. Então, se o internauta quiser comparar, é só procurar cavalo C6 que vai encontrar a partida do Shirov vencendo o Topalov nessa situação. Mas veja, a Olimpíada foi jogada no mês de outubro, né? E passados todos esse tempo, o Svidler tentou jogar a mesma variante, esperando talvez cavalo C6, mas aí o Topalov jogou G6 aqui, ameaçando o cavalo. Ou seja, fez um lance diferente. Não sei se o Svidler estava preparado para essa jogada, posição bastante complicada, super agressiva, mas ele joga aqui roque grande. Veja que interessante, no caso de bispo C4 ameaçando o peão de F7, a jogada correta e única da posição é torre H7. Incrível, né, pessoal? Vou colocar a torre aqui em H7. O cavalo segue pressionado e as pretas estão bem nessa posição aqui. Bem equilibrado, mas está tendo uma tendência já favorável ao preto. Bom, o Svidler decidiu rocar grande, deixando o cavalo ali em F5. Eu estava acompanhando a partida, estava entendendo nada. Falei, caramba, entrega a peça e tal. Mas, evidentemente, que ele quer tomar com o peão de E, criar problemas aqui na grande diagonal, ou abrir a coluna mais tarde, né? Ele joga peão toma, tem que aceitar, e ele joga o peão de E. A ideia é abrir linhas, né? Aproveitar que esse rei está centralizado em troca da peça. Então, a princípio, tudo bem, né? Está ali com sacrifício, tem compensação. Ele joga agora cavalo C6, traz o cavalo para o jogo, correto o lance. E o Svidler tenta aproveitar as casas brancas. Esse peão é super importante aqui, pessoal, para não permitir o bispo em E6. Então está ameaçando o famoso pastorzinho. As pretas jogam dama F6 aqui. E esse é um momento interessante, porque se as pretas conseguirem controlar a posição, se safar de todos os golpes táticos, é uma peça a mais, né, por um mero peão. Mas aqui os programas sugerem H3. Curioso, né? Um lance simples. A ideia é manter ainda os peões, não sabendo o que vai fazer, e mantendo status quo. Provavelmente as peças teriam que jogar aqui bispo D7 para tentar rocar grande, e após o roque grande, existem alguns problemas, bispo B6, né? Esse bispo tem que estar aqui para não ter sacrifício quando roca grande, mas as pretas têm uma vantagem, mais ou menos um ponto, para quem gosta aí de avaliações do computador. Lance difícil jogar H3 numa posição como essa, né, pessoal? Se tem uma peça a menos, a tua intenção é continuar atacando. O Svidler toma o peão, tentando abrir linhas. O problema é que o Topa joga cavalo toma, e esse cavalo, além de ameaçar tomar o bispo, está muito bem aqui em E5, né? Não tem como ser cutucado por nenhum peão, então ele bloqueia bem a coluna, né? Essa posição tem bastante energia, a princípio parece que está com a primeira linha, não desenvolveu, mas não é fácil passar. No jogo, seguiu G5, tentando criar problemas e abrir mais linhas, né? O Topa joga dama toma peão, e o Svidler tira o bispo aqui para B3, tentando jogar com torre de HF1, né? Tentando ver se dá para jogar aqui, tomar o cavalo e ter um dama D8. Mas com a perda desse peão, esse bispo está chegando rápido aqui. Agora tem o problema do dama por B7. Então, o que o Topa faz? O Topa joga aqui dama F3. Bom, e aqui nós estamos nos aproximando da jogada incrível que o Topalov jogou, e eu fui testemunha ocular, o único que estava ali vendo a partida. O Svidler, depois de um tempinho, joga dama D2. E não passou, acho que alguns segundos, não deu um minuto aqui, pessoal. O Topalov faz uma jogada espetacular. Você vai falar, mas sério isso? Sério. Ele vai e captura a própria dama. Eu tomei um susto quando eu vi. Ele joga cavalo, toma a dama. Mas como é que ele fez isso? Ele tirou a dama do tabuleiro e colocou o cavalo aqui. Imediatamente, quando ele fez isso, ele dá uma gargalhada que todo o salão escutou,
E em seguida, acho que é o Sakaev, Rublev, todo mundo acaba caindo na gargalhada, os próprios búlgaros também começam a dar risada. Eu me contive, sinceramente, fiquei me segurando, mas não estava acreditando nos meus olhos, tomou a própria dama. Quer dizer, olha, nunca vi um negócio desse, já acontece, mas o que aconteceu aqui? Bom, provavelmente o Topalov estava no calculando, ele deve ter imaginado uma jogada como essa, dama por dama, ele retoma, talvez um bispo por peão cheque, torre, não sei. Nem dá, né? Porque rei toma, e se você crava aqui, bispo G4, né? Aí tem H3 ainda, sei lá. Ele estava pensando alguma coisa assim, a posição já está, depois que jogou dama F3, bem difícil aqui para o Svidler. Então o Svidler volta a dama, e aí o Topa, que já tem aí uma peça inteira a mais, um cavalão centralizado, vai lá e toma a própria dama. O que ocorre aqui? Aí aquela gargalhada geral e tal, um monte de gente vai lá, levanta para ver a partida, não saí de lá, fiquei uma estaca ali do lado vendo a partida, e o que ocorre é que chega o árbitro, e o árbitro pergunta o que aconteceu, papapá, enfim, e faz os procedimentos desse tipo de posição, olha, lance irregular, não sei o quê, e aí ele vai fazer o seguinte, ele vai, como ele tocou na dama, volta a jogada, né, e volta o cavalo e a dama, e ele fala para o Topalov jogar, mas ele tem que movimentar com a dama, né. Para a sorte do Topa, a partida segue vitoriosa, né, ele voltou a dama para C6, e depois que ele joga esse lance, o jogo está perdido. O Svidler tentou um pouco mais aqui, não tem nada que tenha o cavalo, segue bispo E6, e aí já está trocando mais peça, abrindo o caminho. Quando o rei conseguir o conforto de estar em segurança, ali com o roque grande não tem mais nada, né? Seguiu, o bispo toma, peão toma, torre F6, tentando alguma coisinha, tomar o peão. Claro que o Topa-Roca entrega o peão, e após bispo G7, tudo já está consolidado, tendo ameaças de entrar com o cavalo C4, e nesse momento da partida o Topalov, o Svidler, perdão, decidiu abandonar. Ou seja, que história, né, pessoal? Tivemos uma ideia nova aí do Topa com G6, que surpreendeu o Svidler, ele havia jogado diferente com o Shirov alguns meses antes, mas realmente tomar a própria dama, né, você ir lá, essa daí foi nova para mim. Então eu vi isso no tabuleiro, fiquei bastante impressionado, você vê que até os caras top, esses campeões mundiais, cometem essas coisas absurdas, né? Ou seja, são seres humanos, não são também, né, robôs. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, curtam, sigam o canal aí, sugestões e comentário sempre muito legais aí dos internautas. Um grande abraço e até a próxima.